Alegria de ter o nosso companheiro Prete, estudioso da nossa casa, que hoje vai desenvolver o tema A Importância do Sermão da Montanha. Olá, elevo o meu pensamento a Deus para externar minha gratidão pelo convite de estar aqui nessa missão de esclarecimento, contando com a presença de todos, encarnados e desencarnados, e com a inspiração dos mentores da casa. Ouve-se muito falar do Sermão do Monte, do Sermão da Montanha, mas pouco se fala com a profundidade que ele merece e com a importância que ele tem como divisor entre a lei de causa e efeito e a lei do amor. Ele inaugura uma nova fase na humanidade. Mas para bem compreendermos a importância dessa revelação, nós precisamos voltar lá atrás, numa época mais primitiva, para compreender uma sequência de revelações que a humanidade recebeu e, em cima delas, raciocinarmos e chegarmos à conclusão de quão importante é. É senso comum, principalmente aqui no Ocidente, que a Bíblia é a origem de toda a revelação divina. Alguns dizem que ela foi escrita por Deus de próprio punho. Outros, que ela foi ditada por Deus. E outros ainda mais sensatos, que foi inspirada por Deus. Independente de qual tenha sido a forma que essa revelação chegou até nós, ela é presente, ela é a obra mais lida por toda a humanidade e remanesce ainda cheia de mistérios e de novidades. A palavra de Deus não está na Bíblia, mas na natureza traduzida em suas leis. A Bíblia é uma coletânea de livros hebraicos que nos dão um panorama histórico do judaísmo primitivo. As pesquisas históricas revelam que os livros da Bíblia têm origem na literatura oral do povo judeu. Depois do exílio na Babilônia, o profeta Esdras reuniu e compilou a tradição guardada na memória do povo e proclamou como a lei do judaísmo ditada por Deus. Isso está escrito na História da Formação do Novo Testamento, editora Selden, autor Pinheiro Martins. É colocada uma visão desprovida de sentimento e cheia de lógica, uma leitura mais contemporânea do que significaria a Bíblia para a humanidade. Não conta com a concordância da maioria, mas como um dos mandamentos do Espiritismo é instruí-vos, e a fé raciocinada é a base da nossa doutrina, nós precisamos também ter contato com esse tipo de pensamento para desenvolver nossos raciocínios. O judaísmo, ele tem como fonte básica a Taná, ou Bíblia hebraica, que para o judeu seria uma heresia dizer tal expressão. A partir dela, nós encontramos a Torá, o Pentateuco, a Talmude, que é Costumes e Histórias do Judaísmo, a Septuaginta, que é a tradução da Taná do hebraico para o grego, e a Vulgata, que é a tradução do hebraico para o latim. Nessa sequência aqui, dá para se perceber que as traduções elas seguiam uma linha reta. Era do hebraico para o grego e do grego para o latim. E muito se perdia
até que foi criada uma Vulgata que puxou direto do hebraico para o latim, uma versão mais consentânea com o ensinamento da Bíblia. Taná, ou Bíblia hebraica, é o termo judaico que designa o conjunto principal de livros sagrados. O conteúdo da Taná equivale ao do Antigo Testamento, que é dividido em Torá e Talmud. Torá significa apontamento e lei, e é o texto central do judaísmo, consistente nos 5 primeiros livros: Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Vamos viajar um pouquinho na história, gente. Relata a criação do mundo, a origem da humanidade, o pacto de Deus com Abraão e seus filhos, a libertação dos judeus do cativeiro e a peregrinação até a terra prometida. Inclui também os 10 mandamentos como leis que teriam sido entregues por Deus a Moisés. O Talmud, Histórias e Costumes do Judaísmo, é o registro das discussões dos rabinos. Os eruditos discutem até hoje, o tempo todo, sobre lei, ética, costumes e história do judaísmo. Essa obra é dividida em Mixná, que é o primeiro compêndio do escrito da lei oral judaica, e o Guemará, que data de 500 anos depois de Cristo, o método de estudo da Taná, utilizado pelos judeus eruditos. Então, não basta ler a Bíblia de carreirinha. Tem um método de estudo que leva à compreensão e a umas chaves de esclarecimento que só através dos judeus ortodoxos se alcança esse conhecimento. Septuaginta, tradução do hebraico para o grego, é a mais antiga tradução da Taná, do hebraico para o grego, e é utilizada como base para as diversas traduções subsequentes. Segundo a lenda, 72 rabinos, 6 de cada uma das 12 tribos, se reuniram na biblioteca de Alexandria, trabalharam juntos e completaram a tradução em 72 dias. A biblioteca da Alexandria, vocês sabem o destino, né? Todos os livros foram queimados por muçulmanos sob o seguinte argumento: se é contrário ao Islã, tem que ser queimado. Se é de acordo com o Islã, é desnecessário, então também tem que ser queimado. Esse foi o raciocínio utilizado para destruir essa biblioteca. A Septuaginta, aqui começam os conflitos dessa revelação. Inclui alguns livros não encontrados na Taná. Então foi feita uma tradução por 72 rabinos e nessa tradução foram incluídas algumas coisas que não estavam no texto original. A igreja protestante segue o cânone judaico e exclui esses livros adicionais. Já os católicos romanos incluem alguns destes livros, enquanto as igrejas ortodoxas, os anglicanos e a igreja oriental aceitam todos os livros da Septuaginta, exceto o Salmo 151. Cada religião, cada grupo, cada doutrina tem a sua própria visão crítica e a sua leitura. Então não há uma unidade sobre a interpretação da Bíblia como revelação ditada, escrita ou inspirada por Deus. Na Vulgata, que é a tradução do hebraico para o latim, São Jerônimo, no século VI, fez essa tradução a pedido do Papa Damásio I, e foi muito usada pela Igreja Católica e ainda hoje é fonte de diversas traduções. Existem centenas de traduções da Bíblia e centenas de adaptações do texto para transformar em pecado ou deixar de ser pecado algumas práticas convenientes à época que vivemos ou à época que se viveu. Chamada versão dos vulgares, foi escrita no latim cotidiano, porque as traduções eram escritas no latim elegante, chamado, que só os mais eruditos tinham acesso. E o latim cotidiano todos podiam ler. Idioma de redação do Novo Testamento,
de algumas epístolas e de muitos escritos cristãos do século seguinte. No Novo Testamento, São Jerônimo selecionou, essa parte aqui é muito importante para a gente compreender a confusão que se fez em torno disso. São Jerônimo selecionou e revisou os textos, então a palavra de Deus já sofreu distorções aqui, não considerou como canônicos, ou seja, de acordo com a Igreja Católica, os livros que ele chamou de apócrifos: Tobias, Judite, 1 Macabeus, 2 Macabeus, Sabedoria, Eclesiástico e Baruque. Depois mudou de opinião contra os livros Judite, Sabedoria de Salomão e Eclesiástico. Percebe que não há uma segurança, que apesar de ser uma revelação divina, que é seguida à risca, o texto sofreu diversas alterações. Após o Concílio Vaticano II, Paulo VI determinou a revisão da Vulgata, concluída em 1975 e promulgada por João Paulo II em 1979, sob o nome de Nova Vulgata, inserindo novas modificações. E aí, no meio de toda essa confusão, nós podemos resumir o seguinte: o judaísmo, que tem por base a Taná, ou a Bíblia hebraica, contém os 39 livros do Velho Testamento, rejeita os 27 livros do Novo Testamento e rejeita os livros apócrifos da Vulgata, incluídos por São Jerônimo. No catolicismo, ou a Bíblia católica, contém os 39 livros do Velho Testamento, aceita os 27 livros do Novo Testamento, também rejeita os 27 livros apócrifos da Vulgata, segue mais ou menos a mesma base do judaísmo. No protestantismo, também os 39 livros do Velho Testamento são unanimidade, os 27 livros do Novo Testamento são aceitos e são incluídos os livros apócrifos da Vulgata. Aí nós começamos a perceber por que há divergências de religiões sobre o mesmo texto. O Espiritismo. A base é a doutrina espírita, tem 6 obras básicas, o conteúdo moral do Novo Testamento e as obras psicografadas. Então, o Velho Testamento, para a doutrina espírita, ele tem valor histórico. É a história do povo judeu contada por sábios eruditos. Nada mais que isso. E extrai de tudo o conteúdo moral do Novo Testamento. Essa é a base da doutrina espírita. E aí, no meio dessa confusão, qual o mecanismo do progresso espiritual? Seria a tradição religiosa, que é a repetição de ritos geração por geração? Seria o culto exterior, que é a adoração, o uso de imagens, a demonstração externa da fé? Ou seria o ato de fé? Creio em Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, na remissão dos pecados na vida eterna, amém. Ou seria ainda a afirmação da vontade, ou seja, foi vontade de Deus, Deus colocou ela na minha vida, o maligno entrou na mente dela, o maligno atuou no meu cheque especial. Nós nos eximimos de toda a culpa para dizer que ou foi Deus ou foi o maligno que nos influenciou. Ou seria, por último, o que o Espiritismo nos orienta a seguir, que é a fé raciocinada, a fé que resiste à razão em todas as épocas da humanidade. Então, são essas 5 alternativas que as religiões mais destacadas apresentam e que dentre elas cada um vai escolher a revelação divina que mais dá conforto, não tem nenhuma errada. Cada uma é apropriada ao momento evolutivo que se vive. Nós não podemos, de forma nenhuma, criticar qualquer religião sob qualquer pretexto.
a alternativa à religião é a animalidade. É a lei do mais forte. Então, o benefício imenso que as religiões trazem para nós, sob todas as denominações, sob todas as restrições, não pode de forma nenhuma ser criticado e sim ser compreendido. Cada um é instrumento de Deus no seu melhor momento, no uso de toda a sua intelectualidade, toda a sua sabedoria e todo o seu amor. Vamos chegar aqui no Novo Testamento, que parece ser pacífico em todas as religiões, mas vamos ver a construção dele. A origem dos evangelhos, a seleção de textos e as modificações. O Cristo nada escreveu. Uma tradição religiosa popular, oral e dinâmica, se formou pouco a pouco e sofreu constante evolução até o século IV. Na luz da fogueira, com um bom vinho, ou com uma bebida e alimento, o Novo Testamento era discutido e a tradição era transmitida. Os primeiros textos do Evangelho foram escritos em meio às convulsões que assinalaram a agonia do mundo judaico e a queda de Jerusalém. Se ressentem das paixões, dos preconceitos da época e do estado de perturbação dos espíritos encarnados naquela circunstância. Os textos reconhecidos pela igreja surgiram no fim do século I, na Galileia, entre os anos 80 e 98, e os evangelhos de Lucas e Mateus, Mateus e Marcos. De 98 a 110, o evangelho de João, originado em Éfeso. É como se fosse um texto originado no Rio Grande do Sul e outro na Paraíba. Então não foram aqueles seguidores do Cristo que foram ouvindo e anotando. A tradição moral foi sendo passada, a história foi sendo passada, e alguns, sob inspiração do próprio Cristo, foi escrevendo o que compreendeu e o que pôde assimilar desses textos. A doutrina transmitida oralmente do início do cristianismo foi alterada e complicada sob influência de correntes religiosas opostas. Falta intimidade com a tecnologia aqui. Só um momentinho que a gente vai vencer. Para pôr fim às divergências de opinião, o Papa Damásio, como nós dissemos, confiou a São Jerônimo a missão de redigir a tradução latina do Antigo e do Novo Testamento, que denominou Vulgata, a única reputada ortodoxa, ou seja, com rigor doutrinário pela Igreja Romana. Depois de longos e acalorados debates no Concílio de Niceia, e teve bispo que matou bispo por divergência de opinião, por divergência de interesses materiais, a igreja considerou como inspiração divina 4 evangelhos dentre os 315 textos existentes à época. O debate foi longo, esse concílio durou meses, e de 315 textos estudados, sobraram os 4 que nós conhecemos. E aí nós começamos a refletir qual a segurança doutrinária que nós temos de uma obra que ela é traduzida, retraduzida, modificada, alterada, descomplicada, complicada. Que Deus seria esse que ditaria uma obra sujeita a tantas modificações e sujeita a seguir com rigor? Vamos pegar um exemplo típico, vamos seguir a palavra de Deus com rigor. Você vai em Levítico e diz que você não pode colocar carne de 2 animais diferentes no mesmo prato, na mesma refeição. E você vai também no Levítico e diz que durante o período a mulher não pode ficar dentro da mesma casa com o marido. E eu não vejo ninguém tirar a mulher dentro de casa nessa época, ninguém tem coragem de fazer isso.
Certo? Então, como é que você pode seguir rigorosamente um texto desse? E aí nós vamos chegar na doutrina espírita. A Vulgata é uma tradução corrigida, aumentada, modificada, como confessa o próprio autor. Além disso, foi retocada por diferentes pontífices entre 386 e 1586. Em consequência, o pensamento do Cristo, que ainda subsiste nos chamados textos sagrados, está mesclado de vários elementos e opiniões posteriores, introduzidos pelos papas e concílios para assegurar, fortalecer e tornar inabalável a autoridade da igreja. Apesar dessas mudanças, olha que importante, os evangelhos são aceitáveis do ponto de vista moral, quando o conjunto é submetido à inspeção do raciocínio. Ou seja, quando nós raciocinamos, a base moral do evangelho nos toca ao sentimento. Ou seja, não pode ser diferente, tem que ser assim. É mais lógico, é mais humano, é mais coerente que seja assim. E aí nós vamos entrar na importância desse texto. Depois de toda a confusão, vamos clarear as ideias. O Sermão da Montanha foi registrado em sua integridade no Evangelho segundo Mateus, capítulos 5 a 7. Os Evangelhos segundo Marcos e Lucas citam algumas partes no 6º capítulo, e no Evangelho de João não há nenhuma menção disso. Então, só no Evangelho de Mateus que tem o Sermão da Montanha na íntegra. Engloba todo o Evangelho e resume os conhecimentos fundamentais e deveres para o cristão, ao ponto de Mahatma Gandhi dizer que se tudo que foi escrito pela humanidade fosse destruído e somente sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Dada a importância, e foi um hindu quem falou isso. Resume o ensino popular de Jesus, expressando a lei moral sob uma forma que jamais foi igualada, porque a religião era um objeto de controle material. E o rabino veio falar de amor. Não se falava em amor. Era dominação, era influência. Ensina que os meios mais seguros de elevação são as virtudes humildes ocultas na alma. Expressa a eterna verdade celestial igualmente aplicável a povos de qualquer raça e cultura, ou seja, em qualquer ponto, não do planeta, do universo, que se levar o Sermão da Montanha, os ensinamentos morais ali contidos são aplicáveis. Para se ter uma ideia, existe muita coisa escrita, mas muita coisa. Vocês podem olhar na internet, nos milhões de bibliotecas que a humanidade já produziu, e a maior parte dos textos são ultrapassados pelo tempo. E esse texto aqui está sobrevivendo a tudo, porque é lei natural, lei de Deus, traduzida em palavras compreensíveis a todos. Se inicia com as 9 bem-aventuranças que contempla a lei do renascimento espiritual. Na parte seguinte, evidencia a necessidade dos homens de aspirar e cultuar no coração a verdadeira retidão. Como exemplo, explica como se deve dar ao pobre, rezar e jejuar para agradar a Deus, mais além, nos ensina a não sermos avarentos e a confiar em Deus. Em seguida, nos ensina a não julgar os outros, salvaguardar o que é sagrado da profanação e ser constantes nas boas ações. Finalmente, nos mostra a diferença entre o caminho largo e o caminho estreito, nos adverte contra os falsos profetas e nos explica como devemos nos fortalecer ante as inevitáveis dificuldades da vida. Ao expressar
O céu e a terra passarão, mas minhas palavras de forma alguma passarão, enfatiza a perenidade do ensinamento. Você imagine um rabino, há 2000 anos atrás, no meio de um estamento todo formado, tradicional, rigoroso, dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão por mim. E esse planeta passará, terra e céu, mas minhas palavras não. Tinha que ter muita segurança, muito conhecimento e muita elevação espiritual. É um implantador da lei do amor, que está começando a entrar em vigência agora, na virada do segundo milênio. Depois dessas palavras, é que a lei do amor, num prazo de espera de 2000 anos, está começando a entrar em vigência. O nosso cenário social está mudando aceleradamente em cima disso. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos é dito que pode dividir-se as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes. Atos comuns da vida do Cristo, os milagres, as profecias, as palavras tomadas pela igreja para fundamento dos dogmas e o ensino moral. As 4 primeiras têm sido objeto de controvérsias, a última, porém, conservou-se inatacável. E por quê? O ensino moral jamais foi objeto de disputas religiosas. E a base disso é: se a maior parte das religiões discutissem o ensino moral do Evangelho, encontrariam nele a própria condenação. Pois a maioria se agarra mais à parte mística do que à parte moral, que exige a reforma íntima. Essa é a grande diferença. Esse é o ensinamento, a interpretação do ensinamento de toda a revelação divina que o Espiritismo tirou e codificou em 5 obras extensas, complexas, mas numa linguagem acessível a todos nós, para que nós possamos compreender a revelação divina, como nos posicionar perante a Deus e perante ao próximo. A doutrina espírita nos dá uma base segura e mais, nos dá uma flexibilidade de pensamento que diz que se esse ensinamento não resistir à razão, com base nos ensinamentos científicos, que prevaleça a ciência sobre ele. E até hoje, nenhum ensinamento científico prevaleceu sobre a doutrina espírita. Ao contrário, a ciência está começando a confirmar o que já foi dito nos 5 livros da doutrina espírita há 160 anos. Então, por quê? Essa é a nossa pergunta. O Antigo Testamento ainda prevalece nas pregações cristãs, relegando a segundo plano as passagens do Sermão da Montanha. Jesus não era cristão, ele era judeu. E ele colocou uma nova forma de se relacionar com Deus e com o próximo. E, no entanto, as nossas religiões de hoje ainda utilizam o Antigo Testamento como base moral de todo o ensinamento religioso, ao invés de enfrentar o Sermão da Montanha, conforme foi dito em o Evangelho segundo o Espiritismo, porque encontrariam nesse ensinamento moral a própria condenação, ou significa, fazem o que o Cristo não faria, ou fazem o que o Cristo disse para não fazer. Essa é a resposta de o porquê de
ao invés de enfrentarmos todo um ensinamento baseado na lei do amor, nós ainda orbitamos em torno da lei de causa e efeito, onde estão nossas âncoras de segurança, digamos, nossas âncoras materiais. Nós ainda somos analfabetos da lei do amor. No Espiritismo estamos tendo acesso às primeiras letras. Estamos sendo alfabetizados na lei do amor e já somos mestres na lei de causa e efeito. No olho por olho, dente por dente, no toma lá, dá cá. Esse é o porquê. E Jesus afirmou em algumas passagens do Sermão da Montanha que nós vamos destacar aqui. Os antigos lhe disseram. O ensinamento dos antigos foi fundamental para o avanço da humanidade, ainda embrutecida. Já as lições do Cristo se destinam ao homem em transformação nos primeiros contatos com a luz do amor. Enquanto os 10 mandamentos determinam, em tom de severidade, o que é proibido fazer, o Sermão da Montanha, em tom amoroso, indica o que deve ser feito. Percebem que o rigor está sendo substituído pela doçura, pela mansidão, e que nós não precisamos mais de ter a orelha sintonizada para poder ouvir, como nossos pais faziam quando falavam. Nossos pais nos educavam da seguinte forma: eles falavam, aí nós não conseguíamos ouvir, então eles torciam a orelha para sintonizar até o que ele estava falando entrar. E através dessa sintonia nós não precisamos mais desse tipo de sintonizar, nós já estamos conseguindo ouvir com a mansidão e com a doçura o que deve ser feito. Isso dá uma liberdade, nos dá uma maturidade, digamos, um crescimento espiritual e nos permite assumir as rédeas do nosso próprio destino. Ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás, e qualquer que matar estará sujeito ao juízo. Eu, pois, os digo: qualquer um que sem razão se encoleriza contra o seu irmão estará sujeito ao juízo. E o que disser ao seu irmão raca é uma expressão judaica que é dita com nojo, com asco. Geralmente olha-se para o outro, fala raca e olha para o lado e cospe. Estará sujeito ao sinédrio, que é um tribunal judaico de julgamento. E o que disser louco estará sujeito ao fogo do inferno. Esse ensinamento, ele encerra uma coisa interessante. Ele se complementa quando Jesus diz: reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás lado a lado com ele, porque senão será agarrado pelo oficial, entregue ao ministro, que lhe levará ao juiz e que te levará à prisão, onde haverá dores, sofrimento e ranger de dentes. E de lá não sairás enquanto não pagares um ceitio. Dá tempo de explicar isso com calma. Vamos pegar a maior agressão que nós podemos cometer contra o próximo, a que mais nos organiza: um homicídio. Eu mato alguém por uma querela qualquer, independente de ter razão ou não, eu cometo essa insanidade. E esse irmão desencarna em estado de revolta e eu fico indiferente, tentando justificar na minha própria consciência porque eu fiz aquilo. Mas vai chegar um momento em que o meu grau de compreensão não vai mais permitir que eu me justifique perante Deus nem perante Ele. E para mim poder avançar na escala evolutiva, eu tenho que me dirigir a Ele e resgatar essa falta. E eu chego para Ele e falo, com ajuda espiritual, é claro, depois de muito tempo: meu irmão, aceita nascer como meu filho para mim te devolver a vida que eu te tirei? E com muita resistência, esse adversário vai aceitar. E eu vou ter uma relação dificílima de pai com filho, porque ele vai ser desobediente, revoltado,
vai me causar prejuízo, vai sabotar tudo o que eu fizer e vai ser muito difícil. E às vezes não terminam bem e temos que retomar. A essa encarnação difícil, vamos tendo outras e outras e outras, até que chega um ponto em que a convivência e o tempo fizeram com que o ódio desaparecesse. Então já não há mais ódio entre nós. Aí ele reencarna como meu filho, passa aquela infância, adolescência e depois vai morar no Japão. E de lá eu recebo um telefonema no aniversário, nas bodas, eu vou ter garantido a presença dele no meu funeral, mas não tem nada que nos mantenha juntos. O ódio acabou. Então aquela falta, eu já passei pelas fases de arrependimento, expiação e reparação. E aí o que é que vai acontecer depois de quitada? Nós vamos continuar encarnando juntos, porque o mandamento é amai-vos. A orientação de reconciliar é a primeira etapa. Enquanto não houver amor incondicional entre um e outro, não haverá aquitação e a lei não estará cumprida. E aí depois nós continuamos a reencarnar mais próximos. Aí nos encontramos, por exemplo, numa faculdade e alguns colegas, nós temos mais afinidade do que com os nossos familiares. No trabalho, aquela pessoa que você sente vontade de abrir o coração e que te dá apoio, um apoio que você não encontra em casa. E o que significa isso? É aquele irmão que passou por toda essa escala de reencarnações sucessivas e que desenvolveu o amor, o afeto, a afinidade e se identifica pelo olhar, pelos laços magnéticos do amor. Resumindo o que o Cristo disse: se eu quiser que alguém entre na minha vida, eu cause um dano. Se eu quiser que ele permaneça por longo tempo na minha vida, só é não pagar. Basta isso. E nós estamos sendo convidados diariamente para que pessoas entrem na nossa vida e se instalem de forma negativa, e depois de um longo sofrimento nós vamos nos livrar disso. Pensemos nisso antes de reagir às agressões. Esse é o que Jesus está dizendo aqui. Ouviste o que foi dito: não adulterarás. Eu, pois, os digo: qualquer um que olha para a mulher ou homem para cobiçar, já adulterou com ela no seu coração, com ela ou com ele. Nós, aqui no plano material, não percebemos, nos achamos imunes à invasão da nossa intimidade. Mas nas outras dimensões, nossos pensamentos assumem forma. Pensamos e criamos uma imagem, e essa imagem é vista no outro plano. E nem sempre essa imagem é uma imagem digna. Enquanto na relação aqui não é percebida, intuitivamente o outro sente, e no plano espiritual isso é dito, e temos aqueles irmãozinhos que chegam no ouvido do outro: ó, o que ele está pensando é isso aí, tá? Vai devagar porque não é confiável não. Novamente ouviste o que foi dito aos antigos: não perjurarás, mas restituirás ao Senhor os teus juramentos. Eu, pois, os digo: de maneira nenhuma jureis, nem pelo céu, nem pela terra, nem jurarás pela tua cabeça, porque não podes fazer branco ou preto um fio do teu cabelo. Esse mandamento já foi ultrapassado pelos cabeleireiros de hoje, tá? Você pode botar da cor que você quiser. Mas, para aquela época, é um exemplo muito forte. O que é que Jesus está querendo dizer com isso? Nós estamos aqui numa existência transitória, num ambiente completamente instável, nos primeiros degraus da evolução e em constante transformação. Jurar é prometer não fazer determinada coisa
em circunstância nenhuma. Mas como eu estou em constante transformação, aquele que jurou, na semana seguinte já nem existe mais, porque eu já me transformei. Só que eu estou preso a um juramento que eu não vou poder cumprir. E aí, ou eu descumpro esse juramento e me diminuo como pessoa, perco a firmeza de caráter e o brilho nos olhos, ou eu então cumpro esse juramento a ferro e fogo e desorganizo a minha proposta evolutiva. Por isso que o mestre diz, não jureis, não prometa aquilo que não podes cumprir. Seja, pois, a vossa palavra sim, sim, e não, não. Pois o que excede a isso é do maligno, ou seja, a influência negativa. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, pois, os digo, não resistais ao mal, mas aquele que te bater a face direita, volta-lhe também a outra, ou seja, aquele que te mostrar a face da violência, mostra-lhe a face da paz. Como é que começa a frase? Não resistais ao mal. Não é mandar bater do outro lado. A face contrária da violência é a face da paz, da não violência. Aquele que lhe quiser tomar a túnica, dele também a toga. Ao que te obrigar a andar com ele 1 milha, vai com ele 2. E aquele que te pede, dai. E o que quiser emprestar de ti, não te desvie. Nós vivemos aqui num ambiente em que precisamos de meios materiais para a satisfação das nossas necessidades básicas e até daquelas que os nossos sentidos criam. E ninguém nunca passou fome ou falta das coisas por ter sido assaltado. Todo mundo que já foi assaltado aqui na vida, e alguns de nós com certeza já foram, conseguiram reconstituir o patrimônio. Ou seja, essas coisas que são utilizadas como meios de subsistência, elas estão sempre sendo substituídas, ou tomadas por alguém, ou pela perda de validade, principalmente nesse período de mudança de tecnologia, que muitos já não têm mais videocassete, nem aquela televisão que ocupa toda a sala. Certo? Então, essas coisas não têm muito valor, ou têm um valor relativo. E, a partir do momento em que nos for tiradas, nós temos meios de geração de riquezas para substituí-las em breve. Não tomemos como ofensa, certo? Se quiser levar a nossa televisão, fala assim, ó, leva o Blu-ray também. Nós substituímos tudo. Agora, ao que te quiser emprestar de ti, não te desvie, esse é o mandamento mais complicado. Porque quem vem pedir emprestado da gente, já sabe tanto que a gente tem na conta. Parece que adivinha. Aí você leva uma década aí, juntando, aí eu tenho 200 mil reais para trocar de apartamento, e alguém chega para mim e fala, meu irmão, eu estou no desespero, meu pai vai morrer, minha mãe está na UTI e eu preciso de 200 mil urgente. Apela para a nossa sensibilidade e para o sentimento cristão mal compreendido. E nós precisamos ter consciência que Deus dá a vida e dá os meios. E que nós não somos o único no universo, nem tomamos o lugar de Deus sem saber o tamanho do fardo. E o fardo do Criador é pesado. O que é que nós podemos fazer com ele? Meu irmão, 200 eu não posso. Mas tome 5 e vai adiante que você vai conseguir seus 200. Escolha uma quantia em que eu possa atender a ele, sem desfalcar dos meus sonhos, dos meios que a vida me proporcionou para a minha subsistência, certo? E permita ele ir em frente. Porque se eu disser não, aquilo vai me pesar na consciência. E se eu disser sim, aquilo vai me pesar na consciência. Mas se eu resolver arriscar uma pequena parcela, não.
eu vou estar quite com a minha consciência, eu vou ter atendido um mandamento que é lei da natureza, certo? E vou permitir que ele vá em frente. Nós podemos temperar o nosso comportamento com a lógica. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, pois, os digo, amai os vossos inimigos, abençoai os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos insultam e perseguem. Porque se amais os que vos amam, que galardão, que vantagem tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? A máfia tem até um dizer, se a família vai mal, você vai mal. Então eles têm uma rede de proteção interna que todos os ligados por laços de sangue entre eles vão bem. E isso não quer dizer que eles sejam bons. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Não fazer as nações os mesmos? Sede então vós perfeitos como vosso Pai Celestial é perfeito. Ou seja, busque a perfeição. Nós estamos aqui nesse planeta, e eu não vou me cansar de repetir, para amar e servir. E enquanto não aprendemos a amar e servir com desprendimento, com naturalidade, nós vamos continuar reencarnando nesse meio. Enquanto nós estivermos aqui tentando sermos amados e sermos servidos, as coisas não vão dar certo, porque nós estamos na contramão da proposta evolutiva. Amar e servir. Vamos olhar pelo outro, pelo menos com vontade de gostar. Porque enquanto nós não olharmos para o mendigo na rua com a mesma ternura que olharmos para o nosso filhinho de 2 meses aqui no nosso colo, nós vamos continuar nesse ciclo, que aquele bebê de 2 meses é um espírito milenar, tal qual o mendigo da rua. Esse é o ensinamento cristão, amar e servir. Essa é a essência do Sermão da Montanha. Por isso vos digo, não estejais preocupados quanto ao que haveis de comer, beber ou vestir. Não é a vida mais que o alimento e o corpo mais que o vestuário? Olha a importância que ele dá à vida em relação aos meios. Não podemos fazer dos meios de vida extensão da nossa própria vida. Ao sermos assaltados, sentirmos ter perdido um pedaço de si mesmo. Ao sermos humilhados, ter perdido aquilo que cultuamos com orgulho e vaidade. Ou a sermos mutilados fisicamente, sentir que um pedaço do espírito foi embora. O corpo é meio. E nada além do merecimento nos acontece. Nós temos uma rede de proteção, de amor imensa. E as provas que passamos aqui, nesse mundo de provas e expiações, principalmente as expiações, elas vêm atenuadas. Nós nos endividamos por atacado e pagamos em suaves prestações ao longo do tempo e recebemos descontos imensos. Nenhum comerciante ousaria dar os descontos que a bondade e a economia divina nos dá. E mesmo assim nós ainda não compreendemos e somos renitentes. Olhai para as aves do céu, que não semeiam nem colhem, nem ajuntam em celeiros, e o vosso Pai Celeste as alimenta. Não sois vós melhores do que elas? Quem dentre vós pode acrescentar um côvado para a sua estatura? 1 centímetro. E quanto ao vestuário, por que estáis preocupados? Considerai como crescem os lírios do campo, não labutam nem fiam. Crescem, mas os digo que nem Salomão, em toda a sua glória, jamais se vestiu como um deles. Por mais belo que seja o traje já produzido por um ser humano, nada se compara à beleza
ao refinamento de uma flor. Bem-aventurados são os pobres de espírito. Os que são pobres de espírito, ou seja, pobreza espiritual como forma humilde de conduzir o pensamento. Não é pobreza material. É desprover-se da própria personalidade e pensar numa forma de ser útil, ser humilde. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. O choro que purifica a consciência dá lugar à harmonia, ordem interior, substituindo a da irritação e a ira pela sensação de paz e serenidade. O choro, a raiva, a decepção e a tristeza, elas sugam toda a nossa energia, conduz ao choro, e o choro nos esgota. E depois que choramos, vem o sono, vem a necessidade de repor energia e vem a possibilidade de reflexão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Inspira o espírito de conciliação e de consciência do trabalho no bem para ser digno da recompensa de permanecer no planeta. Geralmente, a gente tem aquele caderninho. Fulano não é manso, então esse aqui já está fora do planeta. E vai fazendo a lista. E de repente, a gente percebe que a gente também não é manso. E é obrigado a colocar o nome na lista. O que está querendo se dizer com isso? Nós temos a mania de querer consertar o mundo exterior. É como se entrássemos no nosso carro, regulássemos a temperatura do ar-condicionado e tentássemos mudar a temperatura externa. Vamos pensar aqui numa hipótese simples. Se Deus, por obra divina, dá a um de nós o direito de materializar todos os desejos de aperfeiçoamento do planeta, e nós agíssemos dessa forma e tornássemos todos perfeitos e o ambiente perfeito, você sabe o que ia acontecer? Não ia caber a gente. Não ia caber quem fez a transformação, porque não cuidou de fazer a reforma íntima, reformou o ambiente externo, construiu a casa e depois não pôde entrar. Então, o nosso dever básico é a reforma íntima. Cada um de nós. A reforma externa é obra coletiva. Bem-aventurados os que têm fome e sede por justiça, porque serão saciados. Somente um desejo ardente almejando a virtude, semelhante à fome e à sede, fará um virtuoso se saciar. Não existe alternativa para um virtuoso, senão a virtude. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. A misericórdia abrange o auxílio material, o perdão das ofensas, o conforto aos aflitos, os bons conselhos e as orações. Às vezes, um olhar de ternura, um sorriso, uma mensagem de paz. Não precisa muito. Não precisamos tomar o lugar de Deus. E bem-aventurados os puros de coração, porque verão a Deus. A pureza de coração foi testemunhada nas presenças de Madre Teresa de Calcutá, Irmã Dulce, Chico Xavier, Bezerra de Menezes e outros que conjugaram sabedoria divina com alta sensibilidade espiritual. Voltemos ao todo e vamos analisar então o Sermão da Montanha como uma construção, como um passaporte para a lei do amor. Nós estamos abandonando gradativa e aceleradamente o nosso apego material. A matéria está perdendo importância à medida em que o amor está começando a florescer no nosso meio. E vivemos esse momento tumultuado exatamente porque aqueles que ainda acreditam que a matéria prevalecerá estão lutando bravamente. Negam o espírito, negam o amor e têm certeza que prevalecerão pelos meios materiais. Não percebem que isso está perdendo importância.
E para finalizar, meus irmãos, nós precisamos orar pelos nossos governantes, que estão adquirindo provas espirituais difíceis, débitos espirituais dificílimos de serem resgatados. Eles precisam da nossa prece, eles precisam da nossa oração e não da nossa crítica. Porque o Brasil subsistirá a todos eles. Não está destinado a perecer na mão desses governantes. Mas eles, com certeza, vão precisar da nossa ajuda, da nossa prece, porque estão se avizinhando dificuldades. As dificuldades que todos nós passamos nesse momento estão sendo atraídas para quem está dando causa, para quem é portador do escândalo. Então, a postura do espírita é: não pode fazer nada? Faz uma prece, pede a Deus que ilumine a eles. A matéria se esvai. Não nos preocupamos com o que vestir, com o que comer, Deus proverá. Agora, a consciência, cada um resgatará na própria. Meus caros, esclarecida a importância do Sermão da Montanha nas nossas vidas, como fundamento da lei de amor, eu vos agradeço a paciência de me ouvir. Muito obrigado, que Deus nos abençoe a todos.